Então, aí tá tudo certinho. O ataque, o Romero vai esperar, porque lá no Sul ele gosta de fazer gol no Grêmio, e ele vai estar para fazer o gol da vitória do Corinthians. É isso. Nossa, o Ronaldo, se não tiver pênalti, né? Porque o Filipão foi na CBF lá. Eu falei aqui. O Filipão foi na CBF lá, todo mundo falando, ai que bonitinho. Ele entregando a camisa pro Ancelotti. Foi nada disso não. Depois disso daí, só pênalti. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E hoje vamos ver as últimas novidades sobre o Timão, as últimas informações. Isso porque o Corinthians se prepara para enfrentar o Grêmio, né? Um jogo importantíssimo ali do Timão hoje. 8 horas da noite teremos Grêmio e Corinthians, esse jogo lá na Arena do Grêmio, uma partida importante aí, será a 12ª partida de cada time no Brasileirão, um jogo fora, se o Timão vence, sobe na tabela, chega a 18 pontos e aí sim fica numa situação um pouco mais tranquila durante essa pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que rolou lá no debate do Jogo Aberto. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Jogou pela seleção, mas vai jogar hoje contra o Grêmio. Estou muito feliz de poder retornar, de poder ter vivido aquilo lá. Agora tá na história, tá na minha trajetória, na minha história, na minha lembrança. Então vou trabalhar muito aqui para poder voltar lá. A gente tem um jogo importante agora, antes da parada que a gente vai ter. E é um jogo que a gente precisa vencer, por mais que esteja fora. A gente precisa voltar a vencer jogos fora de casa, a gente precisa mostrar a força da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito qualificada, a gente sabe que a gente pode render dentro de campo. Então a gente vai procurar fazer isso para que a gente possa buscar essa vitória fora de casa e ter essas férias aí com mais 3 pontos garantidos. Mas foco total para que a gente possa vencer e colocar nosso time onde ele merece estar, numa parte de cima da tabela. Chico, eu tô do lado do Ronaldo hoje. Eu sei que você tá. Eu tô Hoje é o sozinho até na minha casa hoje. o Corinthians está com fome de resultados. Tá, mas eu tô com medo do doutor hoje. Por quê? O doutor colocou, deu uma explanação. O quê? Quando ele falava do São Paulo, que me preocupou. O quê? Ele falou assim, com frio tem que ter muita vontade, viu? O senhor falou isso? Falei, e aliás é pra tudo. É que no Porque vai estar frio lá no sul. Entendeu? Aqui no frio não adianta ter Lá vontade. no sul vai estar mais frio ainda. Aqui no frio não adianta ter só vontade, velho. Não adianta. Aqui no frio não adianta. É coragem. Só vontade no frio não basta. Como é que é a Entendeu? temperatura lá em Minas, hein, A temperatura lá tá baixa, viu, Renata? Tá baixa. Agora, ô, Renata. Na Zona Leste tá 38 graus na sombra, viu? Lá é assim. Não vai não. Mas nessa alta temperatura fez o nosso Neneca jogar, mas pelo menos tirou uma foto com o Alisson, né? Já é alguma coisa. Não, com a camisa da seleção brasileira. De verde. Menino, Gravou ele- vídeo de com a verde? família. É, porque é as cores da bandeira, né? Ah, que susto. É, porque o outro aí nem mundial tem. Então, falando do Corinthians. O Charles tá tem falando pra falar do mundial? Corinthians. Corinthians agora! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero ver o que o Dorival fez. Porque até aqui, o De Dorival... goleiros da seleção brasileira, o único que tem mundial é o Alisson. Contra o Flamengo em 2019, campeão do mundo. Ah, não foi pelo Inter não, né? Não, pelo Inter não, mas o Inter tem um mundial pra cima do Barcelona, tá ótimo. Porque a menina da internet sabe que nós temos 2, né? Bom, mas tudo bem. Vamos falar do Corinthians. Deixa eu falar uma coisa pra você. O E quantas Corinthians... Libertadores? Mas nós somos convidados. É que eu tenho 2. Ah, você tem 2? Ai. Nós temos um invicto. Nós temos... Fala do jogo. Ó, fala do jogo. Eu quero falar do jogo que eu tô Nossa, aqui... mudou muito. Eu tô falando aqui das Ganhou 2 anotações... Libertadores numa só. Anotações que eu fiz do comando do Dorival. Aqui. Mas como é que ele vai fazer sem Carrídio, sem Memphis, sem José Martínez, Pô, teve time que ele foi sem aí... o Yuri Alberto, que já está machucado? Pô, teve time que ele foi aí, não tinha nem Não, o não, Ramos. mas hoje tem que ganhar. Hoje, eu vou que nem o doutor Marco Aurélio. Hoje é na base da vontade. Na base da vontade, da coragem, no frio. Não, tem que ser precisa não, assim. não precisa ganhar E hoje, não. o que me preocupa mais é ver o que ele teve tempo pra trabalhar. Porque qual era o problema do Corinthians? A zaga, a defesa. Aí teve os 2, 3 jogos que ele não tomou gol. Mas também não fez. Também não fez. Quando volta o Gustavo Então, o Henrique? O problema Gustavo Henrique, você quer saber mesmo? Quero. Eu não. Você quer, mas eu não quero. Agora porque, meu Deus do céu, nós estamos Zaga, sofrendo. André Ramalho e Kaká. Essa tá desse Então, tá ali, tá ajeitadinho ali. Por quê? Torres Porque vai ele fez voltar. o meio de... O Torres vai ser nosso lateral. Lateral. Nosso Carlos Alberto E o Torres. outro lateral? E o outro lateral tem que ser o Angeleri. O Angeleri. Esse frio... Guerri. O Gary, né? Mas tem que ser com o Gary lá. E no meio de campo, chega de insistir com o Maicon.
Mas não tem. não tem Não, outro, chega né, de irmão? insistir. não tem. Olha, Não tem até a outro. produção, eu falo a produção, coloca o cara. Ó, aqui dá uma também. analisada aí nessa prévia. Aliás, eu fiquei Olha aí. sabendo que o Corinthians quer o Rubens do Galo pra jogar no meio-campo, ali onde tá o Maicon. Isso. É bom, hein? Ué, Esse é liberou bom, o hein? Alex Santana pro Grêmio? Isso. Não, mas Então, o Alex não tem outra Santana tava opção. acima do peso. Quê? É, aí vai pra lá, pode dar uma melhorada, porque tem que mudar de área, né? Porque o cara tá com muito peso. O Ulisses fez isso. Então, deu o Maicon certo. tá em forma, tá tudo certo. O Maicon tá em forma. Não, o Michael, ele tá brigado com a bola e com o time, né? Então, por isso que tem uma dificuldade ali. E esse Charles aí, não serve pra estar no Corinthians. Agora, o nosso Charles aqui é maravilhoso. Não é o meu. Beijo no seu corintiano. coração. Beijo no seu coração, Charles. Mas pode tirar ele aí, Charles. Ele não vai. Vai o Rian aí, que muitos falam que é Ryan. Porque ele é o E ali, soldado ó, do por que Ryan. aquela dúvida entre Garro e Coronado? Aonde? Ali, ó, que Maldita produção. A produção não tá bem, viu? Só o Charles tá bem. O Charles tá A bem. produção só tá pensando no amor, esqueceu do jogo. É, tô pensando no casal, por isso colocaram o Coronado e o Garro. É Garro! É Garro, vai o Garro! Não tem que mexer ali. Você foi bem. Né? Então, é a data. Agora, Magno, menino, esqueceu o futebol. Tomara que você ache aí no Sul. Na Casal também é lá. Não, Magno mas para aí, Romero. ele ou o Romero? O Romero vai descansar porque jogou Então, na não data sei se, acho que vai sobrar pro Romero mesmo, porque todo mundo que vai pro Corinthians tem uma historinha lá. Deixa o Romero no banco. Todo mundo que vai. É o Ramon Dias, é o Palilo. Vitor, que lá, o mentiroso, Vitor Pereira. Vitor Pereira, todo mundo coloca ele no banco. É uma... Eu sei que estão fazendo com esse menino, mas na hora que ele entrar, ele vai fazer o gol. Vitor que vai Pereira ser... levou Matheus Cunha à seleção brasileira e a titularidade. Vitor Pereira? É. Com toda aquela mentira. Você acredita nisso? Eu não acredito. Foi o Matheus Cunha que jogou bola. Então, aí tá tudo certinho. O o ataque, Hector Bonilha? o Romero vai esperar, porque lá no Sul ele gosta de fazer gol no Grêmio, e ele vai estar para fazer o gol da vitória do Corinthians. É isso. Nossa, o Ronaldo, se não tiver posso falar? pênalti, né? Porque Pode o falar um Filipão foi na negócio? CBF Ronaldo. lá. Eu falei aqui. O Filipão foi na CBF lá, todo mundo falando, ai que bonitinho. Ele entregando a camisa pro Ancelotti. verdade. Foi nada disso, não. Depois disso daí, só pênalti. Então, É vou te dar verdade, uma é notícia. verdade. Então, vou te dar, nós pedimos 3, falta mais um que é hoje. Ô, Ronaldo, eu te falar um Se negócio. for 4 a 1, pode pegar Mais um que é hoje. Tem que tomar cuidado com a arbitragem que tá favorecendo o Grêmio. Isso mesmo, Isso, Ronaldo. finalmente. Mas, Davi ó, Lacerda vai apitar o Finalmente. jogo hoje. Quem? vou falar um Davi negócio. Lacerda, do Meu Espírito Deus. Santo. Ronaldo, você é meu parceiro. É aquele que dá pouca falta, deixa o jogo. Isso é pra compensar aquela mão do Yuri Alberto que nos tirou um título brasileiro. E pra aqui. compensar, Na Neoquímica Arena. a garfada no Galo na primeira rodada contra o Grêmio. Que deram um gol irregular pro Grêmio lá. E aí o Atlético perdeu o jogo pro Grêmio, tendo massacrado o Grêmio. esquece isso, Então Ronaldo, as vantagens pro lado azul começaram na primeira rodada lá no Ronaldo, Atlético e Grêmio. Mas agora, deixando a arbitragem de lado, sabe que eu sou seu parceiro, eu te amo, né, cara? Mas com esse time Ei, mas aí... eu tenho namorada, viu? Fica quieto. Eu tenho namorada, a Roberta. A namorada é a Roberta. Com esse time aí, não ganha nunca hoje, irmão. Mas não ganha, olha, não ganha. Quem não ganha com esse time não ganha. Fala um pouquinho do outro Esquece, lado irmão. também da história do Grêmio. Quais são os cuidados que o Dorival tem que ter para essa partida? Então, o Grêmio deu uma ajustadinha aí, apesar dos últimos resultados serem contestados pelos amigos por questões da É o do arbitragem. Juventude totalmente por mim. Não, do Juventude, o cara, Se não fosse o dá um Daronco- soco no Kahneman. Pelo amor de Deus, soco tá liberado, então, entendi. Mas, tirando essa parte da arbitragem, o Grêmio deu uma melhoradinha, mas tem algumas situações. Na CBF. O Bright White é dúvida. O Grêmio tem uma dificuldade na lateral direita, tanto que joga o Gustavo Martins improvisado por ali, mas tem esse Marlon, esse menino é bom, hein? Bom. Quem? É bom, veio do Cruzeiro, bom Marlon. lateral. Lateral esquerdo, ataca bem por ali. O Kiko Oliveira deve cair por ali. O Cristaldo, né, faz um pouco lá. O Kahneman tá liberado? Menino Alisson, que vem jogando, ganhando chance. E o Kahneman? Tá liberado? O Kahneman tá liberado. É, tá liberado pra bater. Inclusive, Tá liberado com o pra bater. Porrete, com o Saudade do Porrete, que era Fagner, viu? O Kahneman tá liberado com o Porrete, que era do Fagner. Licença pra saudade do bater. Fagner, Pode velho. bater, Kahneman. Baixa a lenha. O Renato tem tudo pra ser o pior jogo do campeonato. Por que você não vai pro inferno? Tudo pra ser o pior Por jogo quê, do campeonato. Everton? Porque o Grêmio é muito ruim. Porque o Corinthians, olha a escalação do Corinthians. Ganhamos do Galo. Olha a escalação do Galo, não quer dizer que seja bom ganhar do Galo. Não, O não Galo quer dizer, não. também massacrou e perdeu no apito. Ó, tem tudo pra ser o pior jogo. O Grêmio é um time ruim, cheio de problemas. O Mano tá parindo uma bigorna pra tentar arrumar a casa. Peraí, o Grêmio é um time ruim. E quem tá atrás do Grêmio na tabela é o quê? Agora, olha o E quem tá Corinthians. atrás do Grêmio na tabela é o quê? Você tá descontrolado. Quer dizer o quê, isso Olha a aí? escalação do Corinthians. Olha a escalação do Corinthians com cuidado e veja Não, falando que tem sério. tudo pra ser o Falando pior sério, se jogo tem um da dia pro rodada. E Grêmio outra ganhar do coisa, Corinthians, com é hoje. frio, É hoje. 7 O graus, Corinthians tem muito com desfalque. essas escalações, com Tem as que ganhar campanhas hoje. de cada um, pior jogo do Não, do jeito que campeonato vocês tá estão de falando, zero. vai dar empate. 0-0. Olha, eu não sei se eu ia Vai reclamar. estar que nem os garbinhos. Palpite 0x0 hoje. 0-0. Não sei se eu ia Eu reclamar. quero avisar que eu só volto Se pro Campeonato negociasse o Brasileiro no 0x0, segundo não ia pro semestre. jogo.
Os últimos três jogos, Grêmio e Corinthians lá, o Corinthians ganhou. Então, pô, o Eu Grêmio agora tem que quero uma ganhar em opinião casa, né? neutra desse confronto entre Grêmio e Corinthians e Marco Aurélio Cunha. Então, os dois times estão mal. Esse time do Corinthians é talvez o pior time que o Corinthians tenha para pôr em campo hoje. Quando eu falo pior, não é no sentido muito pejorativo, é em relação ao que teria, né? Time que não convenceu ainda. E o Grêmio está lutando contra si mesmo para o Mano achar um time para conseguir fazer um gol, para fazer um 0-0. Eu tenho a impressão que se negociasse o 0-0 com os dois times, então nem vamos pro jogo. 0-0 fechado, não precisamos nem trocar. Que isso, doutor? É a mesma coisa que no dia dos namorados negociar o jantar. O cara tem que pagar, não é assim não. Os caras ficaram falando assim, nossa, vem a data FIFA, tempo pra treinar, pra melhorar, ajustar. Será que não tem nada positivo aí reservado pros times? É no dia... Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. A gente viu aí esse debate, né? Essa análise aí também sobre esse Corinthians e Grêmio. É claro, quando você parar pra pensar, é um jogo onde dois times estão maus. Sim, o Corinthians tá mal, o Grêmio também não tá na sua melhor fase, né? Então, consequentemente, fica um pouco mais complicado querer um bom jogo. Também acho que tem tudo para ser um jogo bem ruim, ainda mais porque o Corinthians tá com um time muito reduzido, muito fraco, né? Sem o Yuri, que vai demorar um tempo para voltar ainda, e também o Memphis, né, que foi convocado para a seleção ali de Malta. Na verdade, para a seleção holandesa, para jogar contra a Malta no último jogo, né? Acabou que fez até 2 gols e se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Então, consequentemente, é um Corinthians que vai desfalcado e na busca aí de tentar voltar com 3 pontos. Se volta com 1-0, um gol de canela, tá ótimo. Se volta de lá com 3 pontinhos, seria espetacular. Um grande resultado para esse Corinthians que infelizmente tá com o time todo desfalcado. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Palpite aqui, ó. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!